Então vamos à palavra de hoje, queridos. Abre aí a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos ler versículos 14 e 15. Não, 13, 14 e 15. Então acompanhe bem o que nós vamos ler e pregar. Esta palavra nós temos estudado ela às sextas-feiras, né? E hoje, para que ela pudesse ser gravada, nós estamos trazendo de novo aqui nesse domingo. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, que diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Vamos orar. Deus querido, está escrito isso na tua palavra, então isso tem que ser pregado e ensinado, Senhor. Nós estamos diante da grandeza do teu poder, diante do nome do Senhor Jesus, e o nosso espírito anseia pela verdade, não só o nosso, mas o de milhares e milhares de pessoas. Assim, vem abrir o nosso entendimento. Olha o coração desses visitantes, o coração de todos os que estão aqui, o coração daqueles que nos acompanham pela internet. Abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver. Eu dependo do teu Espírito Santo para falar. Estou submisso a Ele para falar, dependendo da inspiração dEle, da manifestação dEle, e acredito que assim será, Senhor. Assim, nesta fé, nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio aqui dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo está defendendo o seu ministério, porque haviam entrado na igreja de Coríntios alguns falsos apóstolos. Então Paulo está defendendo o ministério dele, explicando uma série de coisas, até que ele chega nesse ponto e faz essa citação. Ele diz: os tais a quem ele estava se referindo são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, obreiros que trabalham na fraude, camuflados. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, olha lá, se transformam em apóstolos de Cristo. Eles não são, mas eles se transformam em apóstolos de Cristo. E agora Paulo traz uma revelação importante sobre a qual nós vamos trabalhar. Ele diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, dependendo da tradução, tá? Se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Olha que coisa, ele está dizendo que o próprio diabo tem o poder de se transformar num anjo de luz. E quando se fala em anjo de luz na igreja, o que vem na mente dos crentes? Anjo quer dizer o mensageiro de Deus. Quando se fala em anjo de luz, na hora vem na mente que é um mensageiro de Deus, alguém que traz a palavra de Deus, alguém que traz uma mensagem de Deus. Mas ele diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E agora ele fala uma coisa que mexe com o meu coração e muito. Ele fala assim: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, Paulo fala que o diabo tem ministros, e que se transformam também em ministros de justiça.
Então o que é o ministro? Nós temos o nosso governo, nós temos a presidente, tem lá o ministros da Minas e Energias, ele cuida dessa área, ele administra esse assunto, ele presta um serviço nessa área. Está lá o ministro da Fazenda, é alguém abaixo da presidente que presta serviço direcionado à fazenda. Ministro da Pesca, é o ministro que, subordinado à presidente, que trabalha e presta serviços direcionado à pesca. Então, um ministro é alguém que presta um serviço específico. Ele tem um ministério. Então está dizendo que o diabo se transforma em anjo de luz. E ele tem ministros. Presta atenção, Deus tem os seus ministros. Tem. Quem são os ministros de Deus? Homens a quem Deus levanta, revela o evangelho. E eles vão prestar um serviço a Deus, ministrar, trabalhar pregando o evangelho. Deus tem os seus ministros, mas o diabo também tem os ministros dele, levantados por ele, para prestar o serviço de confusão que ele quer que seja prestado. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Agora a pergunta é, como é que eu vou identificá-los? Como é que eu vou identificar um falso ministro, um falso apóstolo? Se alguém dizer assim, tem um padre ali, será fácil identificar. Se alguém disser assim, ali tem um espírito, é fácil identificar. Se alguém disser assim, ali tem uma macumbeira, é fácil identificar. Mas, se alguém está com a Bíblia na mão, parecido com um ministro de Deus, então nós vamos ter dificuldade de identificar. A questão é, como é que eu vou identificar os ministros do diabo? Aonde é que eles estão? Não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Mas como eu vou identificá-los? Então preste atenção. Você vai identificá-los por aquilo que eles falam, por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles falam. Nunca esqueça isso. A fala revela quem a pessoa é. A fala revela o que está dentro do coração da pessoa. O que ele prega é o que caracteriza o que ele é. Mas tem um problema, se eu não conheço o evangelho, se eu não conheço esse evangelho da graça de Deus, não tenho uma visão completa da obra da cruz, do sacrifício perfeito de Jesus, não entendo o que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, então eu vou ter dificuldade de identificar. Se eu só vivo no Velho Testamento, no judaísmo, eu vou ter dificuldade de identificar. Mas se eu conheço o evangelho, se eu conheço a respeito da justificação, do novo nascimento, da regeneração, da filiação, de todas essas coisas que o evangelho prega, então eu vou ter facilidade de identificar quem são os ministros do diabo. Você está me acompanhando ou não? Então, recapitulando, como é que eu vou identificá-los, pastor? Eles estão com a Bíblia na mão, eles estão atrás de púlpito, eles estão falando em nome de Deus. Como eu vou identificá-los? Por aquilo que eles falam. Nunca esqueça isso. Por isso que você tem que ser alguém que conheça a verdade. Ser crente, né? Eu quero bênção, eu quero vitória. Eu quero bênção, eu quero vitória. Receba. Esquecer, crente é só isso. O crente tem que ser um conhecedor do evangelho, da verdade. O crente não é alguém que conhece as coisas superficialmente. Ele tem que ser um conhecedor da verdade. O que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, você vai conhecer a verdade. O que a verdade vai fazer por você? A verdade conhecida vai te libertar. Então, a minha preocupação é que os crentes são ignorantes, não estudam a Bíblia. Acreditam em qualquer coisa, não estou generalizando. Basta falar qualquer coisa, falou em línguas ou glória, já sabe, qualquer coisa já acredita, não sabe
analisar a palavra, conhecer a verdade, se firmar na verdade. O que liberta não é o quanto a pessoa grita. O que liberta o homem não é quanto põe a mão na cabeça dele. O que liberta o homem não é quantas vezes ele subiu no monte, ou fez voto, ou fez sacrifício, ou deu dízimo. Isso não liberta o homem. O que liberta o homem é conhecer a verdade conhecida vos libertará. Então, pastor, vamos caminhar. Como é que eu vou identificar esses ministros do diabo? Aonde eles estão? Dentro da própria igreja. Então vamos trabalhar na palavra de Deus? Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Não pense que eles estão lá fora. Não pense que ele está, oh pai. Não está. Esse é fácil de identificar. Meu pai, né? Isso aí é fácil. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3. Vamos ler Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 17 até o 21. Presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo sobre os inimigos da cruz de Cristo. Então ele vai dizendo assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Porque muitos andam lá entre nós. Aonde que eles andam? Entre nós. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Aonde eles andam? Entre nós, no meio da igreja. E Paulo diz chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Agora, olha só a fala deles. Como é que eu vou identificá-los? Pela fala, pelo que eles pregam. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Para aí. Então o que Paulo diz? Sede meus imitadores. Imitadores em quê? Naquilo que Paulo pregava, naquilo que Paulo ensinava. Naquilo que Paulo pregava do evangelho, que era o poder de Deus. Então ele fala, muitos andam entre nós, repetidas vezes eu vos dizia até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Então a primeira coisa, eu sei que você liga a televisão, ouve um monte de coisa de Deus, você vê gente dançando lá na frente, é tudo muito bonito, mas a fala é que identifica. Então a primeira coisa que esses ministros do diabo fazem, são inimigos da cruz de Cristo. Eles escondem a vitória da cruz. Eles não pregam o Cristo crucificado, o sangue derramado. Eles não pregam tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós e nos libertou. Quando eles pregam a respeito de libertação, eles oferecem água para as pessoas beber. Eles oferecem banho de descarrego para as pessoas tomarem. Eles distribuem muitas rosas, terra de Israel, água do Rio Jordão. Eles oferecem, que nem a macumba, sal grosso para as pessoas andarem. Eles oferecem cajadinho da vitória, chavinha da casa própria, tudo orado, tudo consagrado, tudo ungido. É isso que liberta o homem, mas eles não pregam a palavra da cruz. Eles não pregam o sacrifício que Jesus fez por nós. Eles não pregam a redenção que veio pelo sangue. Eles não pregam que Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo sangue da sua cruz. Eles não pregam isso. É uma coisa camuflada. Eles vivem no Velho Testamento fazendo as campanhas, os votos, levantando as muralhas para cair de novo, levantando os Golias para fazer campanha o tempo todo. Eles pregam o Vale do Sal o tempo todo. Mas eles escondem a cruz e o feito da cruz, porque é isso que salva e liberta o homem. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Então entendam. Presta atenção. Nenhuma coisa do Velho Testamento pôde rasgar o véu, aquele véu grosso, que ninguém podia entrar na presença de Deus, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Nada do que foi feito no Velho Testamento rasgou o véu, abriu um novo e vivo caminho. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu rasgou-se de alto a baixo. A única coisa que abriu e rasgou o véu, para que nós na nova aliança entrássemos na presença de Deus sem problema algum, sem culpa, foi o sangue derramado na cruz do Calvário, foi o sacrifício de Jesus.
A única, vê se tem novo nascimento no Velho Testamento. Não tem, ninguém nascia de novo. Mas só existe a regeneração e o novo nascimento no Novo Testamento porque Cristo morreu na cruz. Quem é que era a habitação permanente do Espírito Santo na Velha Aliança? Ninguém. O Espírito Santo se manifestava no rei, no sacerdote e no profeta, se ausentava. Davi falava, ai Senhor, Davi teve a experiência de estar cheio de Espírito Santo, fazer coisas extraordinárias. O Espírito Santo saía dele, ele cometia adultério, fazia um monte de coisa errada. Ele falava, não retires de mim o teu Espírito. Mas porque hoje você é santuário do Espírito Santo? Não precisa buscar o Espírito Santo que ele habite em você. Porque Cristo derramou sangue na cruz do Calvário. Então o sacrifício é a vitória. Agora, os inimigos da cruz não pregam isso. Eles falam de Deus, eles falam um monte de coisa. Mas não mostra o que Cristo fez na cruz. Não mostra a redenção, não mostra a derrota do diabo na cruz do Calvário. Vamos lá, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. Entenda, o Espírito Santo está aqui, você vai entender. E todos quantos estão lá na internet e vão ouvir isso e vão entender. Olha aqui, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, para nós que somos salvos. Quem é o salvo? Aquele que foi liberto do poder do diabo, liberto das prisões, do cativeiro, é uma nova criatura, é um filho de Deus. Nós somos salvos e por fim vamos herdar a vida eterna. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é poder de Deus. O que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Então na cruz se manifesta o poder de Deus. As pessoas estão atrás de um poder de Deus, ai, estou arrepiado, ai, estou com calor, ai, estou rodando, ai, estou sapateando, ai, canela de fogo. Um poder que é mais uma feitiçaria da carne do que poder de Deus. Não muda a vida de ninguém. Mas Paulo fala que a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? O ensino do que aconteceu lá. É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Tá, você, ó, tá escrito aí, você está lendo. O que ele fala mais? Ele fala assim, versículo 22, porque tantos judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo pregava? O Cristo crucificado. Isso é o poder de Deus, presta atenção. É isso que abriu o caminho, é isso que trouxe a salvação, é isso que venceu o diabo, é isso que trouxe o perdão, é isso que trouxe a ressurreição, é tudo isso, é o poder de Deus, a palavra da cruz. Vira a página aí, capítulo 2, olha o que Paulo fala, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha que Paulo fala, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, quando Paulo foi aos Coríntios, ele não usou estratégias de sabedoria humana, não inventou coisas para as pessoas fazerem. Ele queria que a fé dos coríntios se apoiasse no poder de Deus. Então ele só pregou Cristo crucificado. O que aconteceu na cruz, a vitória da cruz, foi isso que Paulo pregou, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria humana. Então hoje nós vemos uma multidão cuja fé se apoia em sabedoria humana. Uma multidão cuja fé está posta em água, está posta num apóstolo, está posta em roupa de nó do avesso que vai desamarrar. Uma multidão cega, a fé deles é apoiada em sabedoria humana, em invenção, não no poder de Deus.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? São inimigos da cruz, eles nunca vão chegar para nós e falar: meus irmãos, o sacrifício acabaram, na cruz tudo se cumpriu, tudo está feito, tudo está realizado. A libertação vem da cruz, creia nisso e você vai ser liberto. O sangue derramado já pagou pela nossa redenção, abriu um novo e vivo caminho. Você não precisa procurar ninguém para orar por você, para interceder. O caminho está aberto, você vai direto na presença de Deus. Você não precisa de homem nenhum para nada. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então tem uma grande multidão acreditando em coisa humana. Pensa bem o que eu estou dizendo. Um dia chegou um casal aqui na igreja, eles me deram um saco de coisas assim. Tudo quinquilharia ungida. Tinha até uma caneta que eles fizeram voto de R$1.000 e quem pegasse aquela caneta, tudo que ia assinar ia dar certo. Só que nada deu certo para eles. Eles creram nisso. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Sabedoria humana é você inventar coisas e levar as pessoas a crer naquilo que não é bíblico, que não está escrito, principalmente na Nova Aliança. Então Paulo fala, volta lá, segundo as Colossenses, vamos lá, vamos olhar mais a palavra de Deus. Filipenses 3, né? Filipenses 3. Então Paulo fala, versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre. Por que fala, quando você ouve essa palavra ventre, está dizendo que o Deus deles é o ventre. São pessoas que servem a si mesmo, o Deus deles é servir-se a si mesmo. Eles só se preocupam com coisas da terra, o evangelho da terra, só isso, olha o que ele fala. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. A pregação deles é isso: você vai ter casa, você vai ter carro, você vai conquistar, você vai dar a volta por cima. É só dinheiro, é só coisa, é um evangelho materialista, é um evangelho como se você fosse viver eternamente aqui na terra. Só fala disso. Eu quero ter coisas, eu quero prosperar, eu quero dinheiro, eu quero que as portas se abrem, eu quero isso, eu quero conquistar. E Deus, mas faça voto, faça campanha, faça propósito. Em busca de coisas terrenas, da terra. Eles só pregam o evangelho, eles não falam nada da condenação eterna, não falam nada do inferno que existe. Eles não falam nada disso, é só coisas terrenas. É o que as pessoas querem, coisas terrenas. Você aceita isso ou não? Você está ligado aí? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou você está com a mente assim rodando? Segura aí, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eu vou identificá-los? Por aquilo que eles falam. Então quando eu vejo alguém propondo para as pessoas pegarem uma rosa amarela, dizendo que aquilo vai libertar a vida delas, estou ouvindo, estou identificando. Quando eu vejo alguém dizendo que trouxe uma terra de Israel e vai pôr em saquinho e distribuir, que aquilo vai realizar um milagre, por aquilo que eles falam. Estou identificando por aquilo que eles falam. Olha lá, estou identificando, conheço o evangelho. Quando você vê as pessoas sendo levadas a dar tudo que tem, visto que só se preocupam com coisas terrenas, eu estou ouvindo, estou identificando quem eles são. Estou vendo, estou entendendo. Está bem claro isso na sua mente ou não? Agora ele fala assim, versículo 20. Pois a nossa pátria está onde? A nossa pátria. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Onde é a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus. Jesus veio estabelecer um reino eterno. Ele veio trazer a vida eterna, um nível de vida perfeito, maravilhoso, numa outra dimensão, nos lugares celestiais. A nossa pátria está nos céus, num nível de vida superior, além da nossa imaginação. É de lá que nós somos. Você acredita nisso?
Você não é desse mundo. Vamos ver aqui João, vai lá, João, abra aí João. Temos que correr muito. João capítulo 18. Jesus está diante de Pilatos, está preso, ele vai para a cruz. Versículo 33 em diante, João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: presta atenção, você da igreja, você da internet, presta atenção que Jesus Cristo disse. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, Jesus Cristo disse, não tem nada a ver com esse mundo, não é um reino material. As grandezas de Deus não é edifício, não é carro, não são apartamentos, não são prédios. Isso são as coisas deste mundo. Ele disse: o meu reino não é dessa dimensão, não é deste mundo. Perguntaram para Jesus: quando é que vem o reino de Deus? Lucas 17, 21, ele falou: o reino de Deus não vem. Vamos lá, vamos ler, né? Marca aí, marca 18 aí, marca que nós vamos voltar. Lucas 17. 20 e 21, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, não é uma coisa visível, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus vai estar aonde? Dentro de vocês. Então Cristo vem, o reino dele não é deste mundo, e ele implanta o reino no homem interior, na nova criação, no nascido de novo. Não é uma coisa visível. O reino de Deus não tem nada a ver com ouro, prata desta terra, com edifício, com carro novo, com bebida. Isso é o reino desta terra, desse mundo. Quisera que todos vocês tivessem bastante dinheiro, todos. O dinheiro é bom, ajuda. A igreja não sobrevive aqui pagando aluguel e tudo mais sem recursos, mas o reino de Deus não é deste mundo. Como eu vou identificar os ministros do diabo? Visto que só se preocupam com as coisas da terra. O evangelho que eles pregam é coisa terrena, é só coisa terrena. Volta lá agora para João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então o que Jesus afirmou? Ele era rei, mas o reino dele não é deste mundo. Igreja, presta atenção. Você já viu aqueles filmes sobre o telescópio Hubble? Não? Ele filma constelações, outros planetas, outras galáxias, que os nossos olhos não conseguem ver. E ele traz imagens fenomenais, maravilhosas das estrelas, uma dimensão tão grande, tão gigantesca, um mundo sobrenatural que nós não conhecemos. Nós estamos num botãozinho aqui na Terra chamado planeta Terra e achamos que tudo se resume nisso. Ele traz imagens das galáxias, coisas, luzes extraordinárias. O lugar que nós vamos viver não é deste mundo, e nós vamos viver nessas dimensões celestiais, onde é o reino de Jesus Cristo. Você aceita isso? Tem atração por isso? Ou você acha que ser crente é só comprar uma casa nova e vence? Troquei de carro, é presente de Deus. Aí não dá carona para ninguém na igreja. Você acha que o evangelho é só isso? Vocês estão entendendo ou não?
Então o reino dele não é deste mundo, não é da terra. Agora, como eu vou identificar esses ministros dos quais estamos falando? O que eles pregam é coisas da terra. É o tempo todo. Vocês estão entendendo ou não? É o tempo todo. Está fácil de identificar. Está mais fácil agora ou não? Então vamos para outros textos. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos lá, vamos descobrindo quem eles são. Segunda de Pedro 2, a partir do versículo 1. Então leia e entenda, leia e entenda. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá onde entre vós. Então aonde que eles vão surgir? Não é fora, não é longe. É no meio da igreja que a coisa acontece. Fora é fácil de identificar. Mas quando acontece dentro da igreja, quando eles estão com a Bíblia debaixo do braço e são iguais aos que são verdadeiros, então ele fala, Pedro fala, assim haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente. O que é dissimuladamente? Encobertamente, sutilmente eles vão introduzir esses falsos mestres. Introduzir o que no meio da igreja? Olha o que ele diz: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então o que eles farão? Eles introduzirão no meio da igreja, sutilmente, encobertamente. Presta atenção, entenda isso comigo. Pelo amor de Deus, o que eu vou falar para vocês? Pega uma camisa, dá um nó, deixa ela do avesso, dá um nó. E traz que a sua vida vai ser desatada como a camisa. Vocês estão entendendo? Sutilmente, encobertamente. Beba bastante água orada. Sutilmente. Quem não conhece a Bíblia, acredita em tudo isso. Abraão sacrificou, você tem que sacrificar. E o sacrifício é tudo que você tem. Vocês entendem ou não? Sutilmente, encobertamente, heresias que trarão destruição. Continua lá. E negarão o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha lá. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E muitos, não vai ser pouco. Vai ser muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, você pregar o evangelho limpo, sem querer explorar ninguém, não com interesse de tomar o dinheiro das pessoas, falar a verdade, deixar o povo livre, levar o povo a pensar, ser inteligente, não manipular ninguém. Essa coisa não agrada. Não agrada. Então todo pregador do evangelho não é dono das pessoas. O alvo dele não é tomar o dinheiro que as pessoas têm para a sua igreja. Não é isso. É proteger o rebanho com a verdade, não explorar ninguém. Não é ser dono das pessoas e se intrometer na vida delas e ficar controlando o que elas fazem o tempo. Não é isso. Não é ser cobertura da igreja, porque cobertura da igreja é Jesus Cristo. Nenhum homem é cobertura de igreja nenhuma. Nem apóstolo é cobertura. Essa tal de cobertura espiritual é a maior farsa que existe. Jesus é a nossa cobertura espiritual. Não é homem. Que homem pode ser cobertura espiritual da igreja? Um apóstolo moderno? Muitos seguirão as suas práticas libertinas, não são poucos. Agora, olha, veja bem, meu irmão. Olha a importância de você conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, você está protegido. Quando você não conhece a palavra, você acredita em qualquer coisa. Quem não vai acreditar num homem que vem bem vestido por trás de um púlpito? Quem não conhece a palavra, se ele falar que verde virou amarelo, a pessoa vai acreditar, porque é um homem de Deus. É ou não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não?
Quem não conhece a palavra acredita em qualquer coisa que fala. Mas quem conhece a palavra está protegido, está cercado. Sabe identificar, sabe o que é, sabe o que não é. Olha a importância do conhecimento da palavra, principalmente da nova aliança. Está protegido. A palavra é teu escudo, tua proteção. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles o caminho da verdade terá uma má fama. Você chega em qualquer lugar e fala assim: eu sou pastor, sabe o que eles falam? É ladrão, está atrás do dinheiro das pessoas. Má fama. Fala a verdade ou não, né? Convida uma pessoa, eu estava cortando o cabelo assim, chegou dois, sentou do lado, né? Estava esperando a minha vez. O que eles estavam falando? É tudo uma exploração. Eles estão atrás do dinheiro, esse monte de igreja evangélica, tudo trambiqueiro, tudo atrás do dinheiro. Aí conta as histórias das pessoas da família que venderam até o fogão para pagar voto. Conta a história dos familiares que ficaram sem nada por causa da igreja. Aí eu vou falar o quê, ô meu? Vamos na igreja aceitar Jesus? Ele vai olhar, você é pastor, você é ladrão. Por causa deles, por causa do comércio que eles fazem. O caminho da verdade está infamado, não é visto com bons olhos. Vocês entendem ou não? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ela, também movidos por avareza, eles gostam do dinheiro. Eles gostam de ter os aviões a jatos de 20, 30 milhões, né? Movidos por avareza. Movidos por avareza, eles gostam do dinheiro. Por trás de tudo que eles fazem em nome da fé, movidos por avareza, farão o que com as pessoas? Farão comércio de vós, farão comércio com a fé das pessoas. Como que eles farão? Olha lá, com palavras fictícias. O que é palavra fictícia? É criar uma ilusão na vida da pessoa. Por exemplo, chegar para o empregado e falar: faz um voto, faça um propósito, traga o dinheiro, e Deus vai te dar emprego. Então cria uma ilusão. Palavras fictícias é criar uma ilusão na cabeça das pessoas, criar uma utopia na cabeça das pessoas. É que nem chegar, você quer que a criança faça uma coisa, você mostra um chocolatão para ela: olha, se você fizer isso, eu vou te dar um chocolate. Na hora ela vai querer fazer, criar uma ilusão na cabeça das pessoas. Então nós vemos pregações que vêm pela televisão hoje, que é pura ilusão. Uns testemunhos da mentira, que é pura ilusão. São palavras fictícias. Criam ilusões na cabeça das pessoas. Você vai ter isso, aí aparece aquela propaganda: carro, edifícios, iate na praia. Isso é as grandezas de Deus. Aí uma boa parte da igreja está no vermelho, está pobre. Usou cheque especial para fazer fogueira santa. Usou cheque especial para pagar voto. Está devendo para o banco com juros altíssimos. Palavras fictícias. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Então presta atenção, queridos. Tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. Presta atenção. É como o ar, é como o ar. Quando uma criança nasce, ela tem direito a respirar, faz parte da natureza dela. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente através de Cristo. Não tem custo. Nada se cobra. Deus não é movido por barganha, que nem a, como é que se diz, a promessa da Igreja Católica: se você me fizer isso, eu te pago com aquilo. Não, Deus não é movido a isso. Deus não é movido por pessoas: Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer um voto aqui, só tenho que... Não, Deus não é movido, porque Ele já nos deu tudo gratuitamente em Cristo. Onde está escrito isso? Romanos, vamos lá. Está escrito isso, pastor? Marca aí, Pedro, que nós vamos voltar. Romanos 8. Tudo é dado de graça, tudo é dado de graça. Quando uma criança nasce, ela tem direito a respirar, porque a natureza dela, o ar, é dado de graça. É assim a graça de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele o quê? Todas as coisas. Então presta atenção. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará junto com o filho graciosamente? O que é graciosamente? Gratuitamente com o filho o quê? Todas as coisas. Então tudo da parte de Deus é dado gratuitamente para o homem, é a graça de Deus. É a graça, não tem custo. Oferta não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração sincero, é a fé na verdade, é isso que move a Deus. O que a palavra diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Então o que agrada a Deus é crer, mas não fé inventada pelo homem. Não fé baseado nessas invenções humanas, fé baseado naquilo que está escrito. É isso que agrada a Deus. Quer agradar a Deus? É quando ele olha no coração, no teu coração, e vê lá, ele crê no Evangelho, ele crê na obra da cruz, no sacrifício perfeito. Isso agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Voltando para Pedro. E movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você aceita isso que eu estou dizendo? Está entendendo ou não? Tá? Vamos ver outros textos, tem bastante, não vai nem dar tempo. Mas vamos lá. Quero ler um texto aqui de Jesus. João capítulo 2, vamos lá para João capítulo 2. João capítulo 2. Olha, a igreja não é uma empresa. A igreja não vende nada, não é casa de comércio. Vocês entendem ou não? A igreja não vende nada. Vê se alguns dos discípulos venderam alguma coisa. Vê se as igrejas do passado, nas escrituras, vendiam alguma coisa. De graça recebestes, de graça dai. Sim ou não? Então, olha o que Jesus Cristo fez. Você deve conhecer bem isso. João capítulo 2, chega lá que eu não cheguei ainda. A partir do versículo de número 13. Não me interessa as explicações. Versículo 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O que eles estavam fazendo lá no templo? Vendendo as coisas da igreja, da religião. O que eram esses bois, os pombos? Eles vinham para o templo para sacrificar os animais por causa dos pecados deles. O que eles fizeram? Lá no pátio dos gentios, eles armavam as barraquinhas deles. A pessoa precisa, de acordo com a lei, sacrificar um pombo. Tinha pomba para vender lá. Tinha o boi para vender lá. Então, virou um comércio dentro da... Porque a casa de Deus hoje somos nós, a igreja. Deus não habita em templo feito por mãos. A igreja hoje, os crentes verdadeiros, são a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas ali era o templo de Salomão. Então o que eles estavam vendendo dentro lá do templo? As coisas da religião. Lá tinha os cambistas. Quem eram os cambistas? Vinha gente do exterior com moeda estrangeira. Então eles trocavam pela moeda deles e ganhavam, e tinham um enorme lucro para fazer o câmbio dentro da casa de Deus. O que você vê hoje? Um mundo de coisas para você comprar o tempo todo, querem te vender. Fizeram do povo de Deus uma massa consumidora das coisas da religião. O que Jesus Cristo fez? Entrou lá um lugar que era casa de oração, expulsou todo mundo, fez uma confusão total lá. Falou: não faça da casa de meu pai.
Casa de negócio. Não faça da igreja. Não faça da igreja uma casa de negócio. Você aceita isso? Como é que eu vou identificar esses ministros? Pelo que eles falam, eles revelam quem são por dentro. Vocês estão entendendo ou não? Ouça bem, se eu conheço o evangelho, eu vou identificar tudo. Vou identificar o que faz comércio, o que negocia a fé, os biscateiros da fé. Vou identificar, tá fácil ver. Vou identificar quem prega o evangelho só da terra, não prega, esconde a cruz de Cristo. Vou identificar. Então a fala deles faz o quê? Denunciam o que eles são, o que eles ensinam, presta atenção. Revelam quem eles são. O ponto principal: são inimigos da cruz de Cristo, escondem a cruz de Cristo, não falam nada da cruz, não falam nada da vitória total, da derrota do diabo total na cruz, não falam nada. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Posso acabar 9 horas? Mateus 7, vamos lá. Tá bom? Tá bom essa conversa? Visitante, querido, você que veio pela primeira vez, não fica bravo se eu estou falando tão sério assim, tá? Mateus 7. Presta atenção nisso. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos... 15, né? Mateus 7,15, acho que eu estou com muita pressa. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, o que eles trazem dentro? São lobos roubadores, eles trazem violência dentro deles. Eles não estão preocupados se eles levarem alguém, dar tudo que tem, se a pessoa fica sem nada na miséria. O que importa é receber tudo que ela deu. O dano dela não é, são lobos roubadores, são violentos por dentro. Eles não têm misericórdia das pessoas. Eles não estão preocupados se a pessoa está entendendo a verdade ou não. O que importa é alcançar o que eles querem alcançar. Nem que tenha que pagar um preço em cima do povo. É isso que importa para eles. São lobos roubadores. Aparece manso, mas por dentro tem uma violência para cima das ovelhas. Aí fala assim, olha lá, pelos seus frutos. Como é que eu vou identificá-los? Pela fala. E o que ele fala mostra o fruto que ele quer. Vocês estão entendendo ou não? Versículo 21, vai. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora presta atenção no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Olha lá, as 3 coisas que acontecem, presta atenção. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome ela não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha lá, as 3 coisas. Profetiza, profetiza, profetiza. Sai em nome, demônio, demônio, demônio. Milagre, milagre, milagre. Vocês estão entendendo as 3 coisas? Profetiza, só profetiza. Toma posse, determina, profetiza. Demônio, 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 demônio. Milagre, 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 milagre. Senhor, porventura no teu nome nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos milagres. Jesus não disse que eles não fizeram, eles fizeram. Mas que Jesus respondeu para eles: apartai-vos de mim. Não, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais o quê? A iniquidade, porque tudo aquilo que eles pregavam e faziam por trás, estava lá a avareza, o comércio, a sutileza, as doutrinas destruidoras. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, por trás de tudo isso.
praticais a iniquidade. Vocês entendem? Eu vou terminar aqui. Volta no texto inicial. 2 Coríntios 11. Tinha alguns versículos a mais, mas eu vou passar muito. Então vamos lá. 2 Coríntios 11. Porque os tais, versículo 13, 14 e 15. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha, naquele tempo, preste atenção. Naquele tempo do apóstolo Paulo, a igreja já tinha mais ou menos uns 40, 50 anos de existência. Já estava acontecendo tudo isso naquele tempo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E agora ele fala, não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ministros de quem? Do diabo. Então ele levanta, presta atenção, ele levanta esses ministros para confundir a igreja, para esconder a verdade, para anular a cruz, para confundir a cabeça da pessoa, para confundir a falsa doutrina com a mentirosa, com o desvio da verdade. Então, hoje você vê tanta gente confusa, não sabe o que é o que, não sabe o que é justificação, redenção, novo, não sabe. Na mente, se eles começaram na igreja de uns 20 anos para cá, na cabeça deles é o seguinte: eu tenho que conquistar, prosperar, ser cabeça e não cauda, comer o melhor da terra. É isso que eles aprenderam, eles são produto desse meio, eles não sabem nada do evangelho. Não sabem. Eles já vieram pelos programas de televisão, essas coisas todas, talvez não sabem nem o que é a queda do homem, o que é se tornar um pecador, nem porque Jesus Cristo veio ao mundo, eles não sabem. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Então, o diabo levanta um monte de gente. Não estou dando bola para o diabo, não. Por isso que eu falei desde o começo. O teu conhecimento da palavra é tua proteção. Não pense que proteção é óleo na porta, na janela, no telhado, no carro, suco de uva que simboliza sangue de Jesus na parede. Isso não é proteção, isso é engodo. A tua proteção é o teu conhecimento. A tua segurança é o que você conhece do evangelho. Isso é a tua segurança, a tua proteção. E não é de se admirar, né? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Lá, o fim deles vai ser conforme as obras deles. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos.